Fala devs, Felipe Brito aqui. Essa é a nossa quinta aula aqui da série de vídeos de Mini API e a gente vai estar falando sobre validação na API. A gente vai usar uma biblioteca muito legal chamada Fluent Validation. Então vamos para o código. Então na nossa última aula a gente fez uma rota para adicionar os produtos no banco, só que a gente não colocou validação nenhuma de dados aqui. Então se o usuário passar uma informação vazia ou colocar o nome de um produto vazio, ele vai acabar adicionando esse produto vazio no banco. Então é essa validação que a gente vai estar construindo aqui agora para que os dados sejam salvos da forma mais correta possível. Então aqui dentro da minha classe Programa mesmo, tá? Vou aproveitar ela, eu vou criar uma nova classe aqui que eu vou chamar de Produtos Validate. Vou botar aqui, Public Class Produtos Validate. Essa classe é onde a gente vai estar colocando todas as nossas validações, essas regras de validações referente à classe produto. Só que para isso eu vou estar utilizando aqui o Fluent Validation para fazer essas validações. Então eu vou ter que chamar uma classe aqui do Fluent Validation, que é o Abstract Validator. Como ainda não tenho instalado aqui, ele não trouxe para mim aqui a biblioteca para importar, só que o Visual Studio ele traz uma funcionalidade bem legal aqui, ó. Quando a gente vem aqui na nossa caixinha de sugestão, ele já dá a sugestão para me instalar esse pacote. Então eu não precisei ir lá no gerenciador de pacotes do Nuggets para fazer todo aquele processo para buscar o pacote. Então aqui mesmo eu já vou instalar ele. Prontinho, o pacote instalado. E aqui a única configuração que a gente precisa fazer é dizer para ele qual é a classe que a gente vai estar fazendo o processo de validação. Então aqui no Abstract Validator, eu vou abrir aqui o sinal de maior que menor que e vou colocar aqui dentro a minha classe Produtos, que é essa classe aqui em cima que a gente criou na última aula. Tranquilo? Então eu vou colocar aqui agora o meu construtor, Product Validate, e aqui dentro eu consigo colocar todas as minhas regras de validação utilizando o método RuleFor. Existem alguns outros métodos, mas nesse vídeo a gente só vai estar trabalhando com ele. Aqui dentro do RuleFor, a gente consegue fazer uma expressão lambda para poder acessar as propriedades da minha classe produto. Então eu já consigo dizer aqui que eu quero trabalhar com a propriedade do nome, então eu quero colocar algumas validações para essa propriedade. Então logo após aqui, quando eu der um ponto, eu consigo ver uma série de regras de validações. Eu consigo validar a quantidade mínima de caracteres, se aquele campo é nulo ou se não é nulo, se ele está vazio, a quantidade máxima. Então, vamos brincar um pouquinho aqui que a gente vai colocar algumas regras e a gente vai ver se vai funcionar legal. Então, eu vou primeiro trabalhar para permitir que esse campo não seja vazio, tá? Se por acaso ele vier vazio, eu quero que ele exiba uma mensagem referente a isso. Então, eu vou botar aqui, ó, o if_message, tá? Então, se por acaso esse campo ele for vazio, né, ele vai exibir a mensagem que o campo nome é obrigatório. Então, essa validação aqui, not empty, ela tem que dar true, tá? Então, o campo lá tem que ser diferente de vazio. Se por acaso for vazio, aí sim que ele entra nessa mensagem aqui. Então, vamos fazer uma outra regra aqui embaixo para a gente entender. Eu quero validar também a quantidade máxima de caracteres. Eu vou botar aqui o maxLength, vou colocar aqui 10, e eu quero validar também aqui a quantidade mínima de caracteres, vou botar aqui 5. Então, se por acaso ele tiver menos que 5 e tiver mais que 10, aí ele vai exibir a mensagem dizendo que o número de caracteres é inválido. Vale? Beleza? Então a gente já tem duas validações aqui para o nosso campo. A gente consegue trabalhar também com algumas validações bem dinâmicas, tá? Então eu posso criar um método aqui a mais, eu vou criar um outro método aqui. O produto aqui que eu quero cadastrar não pode ter número, né? Então eu vou criar um método aqui, validar se contém número. Ele vai estar recebendo aqui o nome, que é lá o produto. E aí existe uma série de formas de fazer essa validação. Vou estar utilizando aqui a mais simples, que é utilizando o regex. Vou botar aqui o regex. Vou botar aqui um isMatch. Na verdade é a forma que eu lembro, né? Acho que tem outras formas mais simples. E aqui eu vou colocar a validação aqui do partner, que é 0-9. Então se por acaso existir um número aqui dentro, ele já vai trazer aqui true e eu quero que ele retorne false, porque não é para ter número. Se não existe nenhum número no texto, então ele retorna true. Então a gente consegue pegar esse método e colocar aqui dentro da nossa validação do RuleFor. Vamos lá?
Então aqui dentro eu vou dar um outro enter aqui na frente, vou dar um ponto e vou chamar o método must. Esse método must a gente consegue fazer uma expressão lambda da seguinte forma, abrindo parênteses, colocando aqui o x e eu colocando aqui a setinha x ponto e eu consigo, opa, faltou só um parênteses, uma vírgula, underline. E aqui eu consigo acessar todas as propriedades, tá vendo? Aí em tese eu poderia chamar esse método aqui dentro, dessa forma, para ele fazer essa validação. Então essa é uma das formas de fazer. E aqui ao lado eu coloco a minha mensagem, então vou botar aqui o fmessage. Se por acaso ele não passar nessa validação, eu quero que ele diga que o nome não deve conter números. Mas tem outra forma de usar o must também, que é a gente não precisar fazer essa expressão lambda, que a gente já definiu aqui em cima que eu quero trabalhar com o nome. Então eu preciso apagar isso tudo aqui e eu deixo só o nome do meu método aqui, que ele já vai entender que aqui o nome vai estar referindo a esse cara aqui em cima. Beleza? Então vamos fazer mais algumas regras aqui, tá? A gente fez aqui essa regra só para o campo nome. Poderia fazer mais regras aqui, ficar a noite toda aqui fazendo regra. Mas eu vou fazer só mais uma para o outro campo, que é o campo da foto. Eu quero colocar também que a minha foto ela não pode ser vazia. Então eu vou botar aqui not int with message. Eu vou botar aqui o campo foto é obrigatório. Beleza? Então a gente já criou aqui duas regras bem simples mesmo aqui, mas que vai ser de grande valia aqui para a gente poder ver se vai funcionar ou não. Vamos lá. Então, como é que eu faço para testar aqui agora, tá? Eu vou estar fazendo aqui uma injeção de dependência, eu vou, na verdade, injetar isso como se fosse parte do escopo, para facilitar o uso desse processo de validação. Então, eu vou dar aqui um add scoped, e aqui eu vou passar meu iValidator para a minha classe produtos. A gente vai estar validando ele, e ele vai estar usando a minha outra classe, produtos validator. Então a gente meio que fez uma injeção de dependência aqui, tá? Então quando eu chamar esse cara aqui, eu consigo fazer o processo de validação. Então eu vou incluir aqui na minha rota, aqui embaixo do map post, o nosso validator. E agora eu vou criar aqui uma variável chamada validation, vai ser igual a wait, vai ser um processo assíncrono, tá? Ele já colocou aqui o assíncrono para mim. Faltou colocar o nome da variável, que ele disse validator. E eu vou chamar o meu validator aqui em cima, e ele tem um método chamado validateAsync, que eu vou passar a minha classe produto, que eu vou estar enviando aqui através da minha API. Então, eu vou botar aqui produto. Então, isso aqui ele já vai fazer o processo de validação. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar se ele passou no processo, então eu vou botar aqui isValid. Se por acaso ele não for válido, eu vou negar isso aqui, eu vou botar uma exclamação. Eu quero que ele retorne para mim na tela um resultado de falha. Então eu vou dar um result, validate following, e eu quero colocar aqui o validation.toDictionary, que ele vai trazer um dicionário aqui de todos os erros, né? Porque pode estar dando vários erros ao mesmo tempo. E eu vou colocar aqui embaixo, se ele der sucesso, né? Se ele não tiver tudo ok, para ele retornar aqui um results. Opa! A gente acabou não colocando isso, né? Na nossa última aula. Beleza? Então a nossa validação está pronta. Aproveitar que eu já estou mexendo aqui nessa API, eu vou colocar mais uma rota aqui para a gente tentar deixar bem bonitinho, que vai ser uma rota para poder listar os produtos. Então eu vou botar aqui um app mapget, né? Já vamos fazer aqui quase um CRUD. Vou chamar aqui de produtos. Vai ser uma rota assíncrona também. E eu vou passar aqui o meu product DB context para a gente fazer a nossa consulta no banco. E a consulta vai ser muito simples, né? Então a gente vai botar aqui uma variável produtos, travou, DB produtos, e eu vou botar aqui um toList. E eu quero que ele retorne isso aqui na tela, dando results, ok. E aqui é a minha lista de produtos. Então, vamos testar para ver se está funcionando aqui as nossas validações. Vou rodar aqui o projeto.
Beleza? Ele carregou aqui para mim o swag. Eu já vou testar logo esse get aqui, que eu fiz aqui ainda há pouco, para ver se está funcionando. Legal, ele trouxe aqui os produtos que a gente tinha cadastrado na nossa última aula. Então vamos aqui no post. E eu já vou começar bagunçando aqui já, tá? Então eu vou apagar aqui o nome e eu vou apagar aqui o foto. Vou deixar os dois vazios. Vou executar. E olha que legal. Ele já começou a trazer para mim aqui as mensagens de erro, né? Ele está dizendo aqui que o campo nome é obrigatório. O número de caracteres é inválido, então ele já passou pelas duas validações. Está dizendo que o foto também é obrigatório. Então se eu digitar aqui TE e aqui em produto eu vou botar TE também e rodar. Ele passa na segunda validação, ó, o número de caractere é inválido. Lembra que a gente colocou lá no código que ele teria que ter no mínimo 5 caracteres e no máximo 10. Então ele já está dizendo que a quantidade é inválida. Então vamos lá, vou colocar a quantidade certa, teste, só que eu vou botar um número, vou botar assim, teste 55. Vamos ver se ele vai passar na outra validação. Então lá, ó. Então a gente consegue deixar a nossa API bem segura aí, tá? Então vamos lá, vou colocar o nome certo aqui, vou tirar esse aqui, teste, vamos ver se... Vou botar só teste, vamos ver se ele vai rodar. Passou na validação, salvou certinho, vou consultar novamente aqui na outra rota e a gente tem lá produto cadastrado. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aqui um pouco do Fluent Validate. À medida que a gente for avançando aqui, a gente vai estar utilizando mais ainda essas validações. Vamos tentar deixar esse projeto nosso aqui bem profissional mesmo, tá? Como se fosse ali um microserviço, lembrando que não é o foco. Não esqueça de deixar o teu like aí, a tua inscrição se você gostou. E qualquer dúvida, só colocar nos comentários. Valeu galera, até a próxima aula.